Na revista US Naval Institute Proceedings, há uma história contada por Fred Koch sobre o assunto da autoridade. Ele descreveu como 2 navios de batalha em treinamento ficaram por vários dias no oceano em péssimas condições climáticas. Ele estava em serviço no navio principal quando a noite caiu. A visibilidade era mínima por causa da neblina. O capitão estava na ponte de comando, atento a tudo o que estava acontecendo. Logo após o escurecer, o vigia que estava na torre de observação bradou: "Luz, rumo à proa a estibordo." "Está parado ou está movendo-se?" gritou o capitão. O vigia respondeu: "Parada, capitão." Isso queria dizer que aquele navio estava rumo à colisão. Então o capitão deu uma ordem ao sinaleiro: "Mande um sinal para aquele navio. Nós estamos em uma rota de colisão. Mude o seu curso em 20 graus." Então eles receberam a resposta: "É melhor vocês mudarem o curso em 20 graus." O capitão disse: "Comunique isso. Eu sou um capitão e vocês devem mudar o curso em 20 graus." O outro lado respondeu: "Eu sou apenas um simples marinheiro, mas é vocês que devem mudar o curso em 20 graus." Naquele momento, o capitão já estava furioso. Ele gritou: envie isso. Eu sou um navio de batalha. Mude o seu curso 20 graus. Veio de volta a resposta: "Eu sou um farol." Então, nós mudamos o curso. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Um dos primeiros opositores às teses de Lutero foi Silvestre Masolini de Priério. Ele era o mestre do Sagrado Palácio em Roma e responsável do escritório de censura. Roma havia dado autoridade a esse homem para determinar que livros poderiam circular e quais deveriam ser suspensos. Mais do que isso, ele tinha o poder de determinar qual doutrina cristã os fiéis deveriam acreditar e quais deveriam ser consideradas como heresia. A controvérsia entre Lutero e Priério cresceu cada vez mais, tornando-se uma regra de fé. De forma clara, foi exposto os 2 diferentes fundamentos que existem entre o protestantismo e o papado. A atuação de Priério tomou a forma de um diálogo. Segundo ele, princípios essenciais foram atribuídos à Igreja, entre eles a autoridade investida à Igreja e a obediência exigia a todos os cristãos pela Igreja. A Igreja Universal, disse Priério, é uma congregação para a adoração de todos os crentes e essa é a Igreja Romana. Ela é estruturada de modo representativo através do colégio de cardeais, tendo o sumo pontífice como a cabeça da Igreja, mas em um sentido diferente de Cristo. Mais adiante, ele defendeu que a Igreja não podia errar em questões pertinentes à fé e à moral. Também eram infalíveis os conselhos e o sumo pontífice. Ele resumiu os seus ensinamentos da seguinte maneira: qualquer um que não confiar nos ensinamentos da Igreja Romana e no Pontífice Romano como a infalível regra de fé, cuja força e autoridade derivam das Sagradas Escrituras, é um herege. É curioso notar que, já na troca dos primeiros argumentos entre o protestantismo e o papado, a controvérsia girava em torno da grande questão em quem um homem deve acreditar, em Deus ou na Igreja. Em outras palavras, temos nós um alicerce divino ou humano para a nossa fé. A Bíblia é a única autoridade infalível, diz Lutero.
Não, disse a voz do Vaticano. A única autoridade infalível é a Igreja. A Bíblia é uma carta morta. Um homem não consegue entender nenhuma linha dela. Seu real sentido está completamente além da sua compreensão. Foi concedido à Igreja e aos padres o poder infalível de interpretar as Escrituras e de revelar isso aos cristãos. Agora, os olhos do Papa começaram a se abrir para a verdadeira importância do movimento de Wittenberg. Eles haviam subestimado o movimento que estourou em uma província remota de seu domínio. No princípio, eles imaginavam que esses questionamentos iam desaparecer rapidamente e Roma continuaria inabalável. Mas longe de morrer, esse movimento ia crescendo cada vez mais, expandindo a sua influência. Esse movimento uniu-se com uma grande força moral e espiritual. Novos pensamentos e perspectivas ocupavam a mente dos homens. Já se havia formado um corpo de discípulos que se multiplicava. Por ser subestimado, esse movimento só cresceu e alastrou a sua influência. E agora a Igreja começava a temer a queda do seu sistema. A cada dia, Lutero fazia um novo avanço. Suas palavras eram como flechas ligeiras, seus sermões como relâmpagos reluzentes. Os seus ensinamentos eram como fogo que se alastra por todo lugar. O poder de sua fé consumia a alma dos homens. Ele tinha a capacidade de despertar a simpatia e ganhar a confiança. As pessoas mais simples o amavam e o respeitavam. Muitos se alegravam porque ele se opunha ao Papa. Já outros porque ele lhe dava o pão da vida, saciando as suas necessidades espirituais. No dia 24 de março de 1521, o precursor imperial Gaspard Sturm chegou em Wittenberg. Ele colocou nas mãos de Lutero a intimação para se apresentar perante o imperador na dieta em Worms. Ele virá? Se perguntavam os membros da dieta. Eles tinham as suas dúvidas quando enviaram a intimação. O único homem que não hesitou em momento algum naquela hora foi o próprio Lutero. Indo para Worms, ele poderia ir para a fogueira. Ele sabia que os seus oponentes estavam sedentos por seu sangue. E ainda assim, em momento algum, ele ficou com medo das consequências de sua decisão de ir a Worms. Lá, ele seria capaz de testemunhar a verdade. E, como sempre, ele não se preocupou. Ele escreveu a alguns amigos: "Não temas, eu não irei negar nenhuma sílaba. Com a ajuda de Cristo, eu nunca irei abandonar a palavra no campo da batalha. Eu fui convocado", ele continuou. "É ordenado e decretado que eu apareça naquela cidade. Eu não irei retratar nem fugir. Eu irei para Worms, a despeito de todos os portões do inferno e todos os poderes celestiais." Eram 10 horas da manhã, no dia 16 de abril, quando as torres de Worms se levantaram entre ele e o horizonte. Lutero, sentado em seu carro, começou a cantar o hino que ele tinha composto 2 dias atrás: "Castelo forte é nosso Deus." A sentinela da torre da catedral soou a trombeta anunciando a sua chegada. Os cidadãos que estavam jantando, ao ouvirem a trombeta, correram para as ruas e em poucos minutos príncipes, nobres, cidadãos e homens de todas as nações estavam reunidos para assistir à entrada do monge. Lutero estava em Worms. No dia seguinte, quarta-feira, 17 de abril, às 8 horas da manhã, o marechal do imperador Ulrich von Pappenheim intimou Lutero a se apresentar às 4 horas da tarde perante a majestade imperial. Um importante acontecimento estava se aproximando, não somente na vida de Lutero, mas também na história da Reforma. Lutero permaneceu concentrado a tarde inteira, usando a maior parte do seu tempo em oração.
As suas súplicas podiam ser ouvidas do lado de fora de seu quarto. Ajoelhado perante o trono de Deus, ele se levantou para ficar perante o trono de Carlos V. Às 4 horas, o marechal veio buscar Lutero. Ao entrar, Lutero se deparou com 204 pessoas que estavam ali para questioná-lo. O imperador Carlos V estava presente. Ele estava vestido com trajes espanhóis. A sua vestimenta era embelezada por uma pluma de avestruz. Em seu peito havia um colar de pérolas, onde estava a insígnia do seu império. Um degrau abaixo da plataforma imperial estava o seu irmão, Archduque Ferdinando. Ao lado direito e esquerdo, lados do seu trono, estavam 6 eleitores do império. Do lado direito, 3 eleitores eclesiásticos e do lado esquerdo, 3 eleitores políticos. Aos seus pés estavam 2 mensageiros papais. No chão, em frente ao imperador, estava a mesa onde ficavam os sacristãos e o Dr. Eck, que interrogou Lutero. Atrás ficavam as fileiras de bancos que eram ocupados por membros da dieta, príncipes, nobrezas, arcebispos, bispos, membros do parlamento das cidades e embaixadores de outros estados. Em vários pontos do corredor ficavam os guardas. Dr. Eck, porta-voz da dieta, se levantou em meio a um profundo silêncio e com uma voz imponente repetiu, primeiro em latim e depois em alemão, as seguintes palavras: Martinho Lutero, sua sagrada e invencível majestade, o convocou perante seu trono pela recomendação do Santo Império Romano para que responda 2 questões. Primeiro, você reconhece esses livros, apontando para a pilha de livros sobre a mesa, sendo eles escritos por você? Segundo, está você preparado para se retratar e rejeitar as opiniões que você escreveu neles? Lutero estava ao ponto de assumir a autoria daqueles livros quando seu amigo Schurf apressadamente interferiu. Deixe os títulos dos livros serem lidos, ele disse. O chanceler foi até a mesa e leu um por um os títulos dos volumes, cerca de 20 ao todo. Lutero então falou, de maneira respeitosa e com a voz baixa. Ilustres autoridades, disse Lutero, os livros que foram citados são meus. Quanto à segunda, visto ser uma questão que respeita a fé e a salvação de almas e que interessa a palavra de Deus, o maior e mais precioso tesouro que no céu quer na terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem reflexão. Rogo a vossa majestade imperial conceder-me tempo para que eu possa responder sem ofensa à palavra de Deus. A dieta considerou sua solicitação. Foi-lhe dado um dia para lhe preparar a sua defesa. Às 4 da tarde, no dia 18 de abril de 1521, o grande marechal e o arauto se apresentaram. O reformador foi conduzido por ruas cheias de gente até a prefeitura. As portas se abriram. Lutero se apresentou no corredor e o chanceler do bispo se levantou e exigiu uma resposta. Ele cumprimentou graciosamente o imperador, os príncipes e os lordes. Então começou a sua defesa em um tom modesto, firme e abrangente. Visto que vossa majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, eu vou lhes conceder. E é esta: não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei.
pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Olhando ao redor para a Assembleia, ele pronunciou as inspiradoras palavras: aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Essas palavras ainda me emocionam após 5 séculos. Os príncipes tiveram uma forte impressão dessa declaração. Aplausos romperam o silêncio na dieta de Worms. Entretanto, nem todos estavam aplaudindo. Os partidários papais estavam espantados. O não do monge tinha caído sobre eles de forma inesperada. Aquele não seria pelos corredores e atravessaria todo o cristianismo, acordando as aspirações de liberdade e convocando as nações a se levantarem e romperem o jugo romano. Depois disso, nada importava o que seria feito com Lutero. Eles poderiam queimá-lo, mas qual seria a vantagem? A sua declaração já havia sido pronunciada e as suas palavras não voltariam atrás. A fogueira não podia reverter ou esconder a derrota que eles tinham sofrido. Qualquer punição apenas aumentaria a gloriosa vitória de Lutero. Pediram Lutero que se retirasse por algum tempo. Durante a sua ausência, a dieta discutiu o que havia ocorrido. Era fácil de ver que uma crise havia se levantado. Eles decidiram lhe dar uma nova oportunidade de se retratar. Lutero foi chamado e levado novamente diante do trono do imperador e questionado a pronunciar novamente seu sim ou não. Com a mesma simplicidade e dignidade, ele respondeu que ele não tinha nenhuma outra resposta para dar que ele já não tivesse dado. Há muitos cristãos hoje inclinados aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor envia uma luz adicional, eles se recusam a aceitá-la. Não é porque fomos fiéis às tradições e à luz que os nossos pais receberam que iremos ser aprovados por Deus. Deus espera que cada um de nós pesquisemos por nós mesmos as Sagradas Escrituras. A nossa responsabilidade é maior do que a dos nossos ancestrais. Nós somos responsáveis pela luz que eles receberam e que foi deixada como herança. Porém, também somos responsáveis pela luz adicional que nos foi concedida por Deus. Jesus disse aos judeus incrédulos: eles não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a eles. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. São João 15, 22. Foi o mesmo poder divino que falou através de Lutero ao imperador e aos príncipes da Alemanha. E da mesma maneira que veio a luz da palavra de Deus, seu espírito apelou para muitos ali naquela assembleia. Pilatos, séculos antes, permitiu que o orgulho e a popularidade em seu coração negasse o Redentor do mundo. De forma orgulhosa, Agripa confessou: por pouco me persuades a me fazer cristão. Da mesma maneira, Carlos V decidiu rejeitar a luz da verdade por causa do seu orgulho e de sua ganância por poder e influência. Da mesma maneira que os homens se alegram com a liberdade que a verdade traz, eles são inclinados a louvar aqueles que Deus usou para quebrar as correntes do erro e da superstição. Uma das armadilhas de Satanás é desviar a atenção do homem de Deus para as pessoas usadas por Deus. Satanás leva o ser humano a honrar um instrumento usado e ignorar aquele que está guiando todas as coisas. Muitos líderes religiosos que são louvados e reverenciados acabam perdendo a visão de dependência de Deus. Ao caírem nessa armadilha, eles são levados a confiar em si mesmos. Como resultado, eles buscam controlar a mente e a consciência das pessoas, ao invés de as guiarem à palavra de Deus.
Por causa desse perigo, Deus deveria preservar a obra da reforma. Os olhos dos homens se voltaram para Lutero como um intérprete da verdade, e ele redirecionou esses olhares para o eterno autor da verdade. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço por cada telespectador hoje, que nós possamos permanecer com o nosso olhar fixo em Ti e em Teu Filho Jesus Cristo. E que cada um possa reconhecer que Tu és o nosso castelo forte. Nos abençoe ricamente, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Olá, o programa Está Escrito quer oferecer a você esse lindo presente. São 2 DVDs preparados pelo pastor Bill Santos e que tratam do tema da reforma. Todos nós precisamos de alguma reforma em algum momento da nossa vida. Entre em contato conosco e você receberá inteiramente grátis o lindo presente que o Está Escrito está oferecendo para você no programa de hoje. Fique com Deus. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Visite o nosso website estaescrito.ca. Na próxima semana nós vamos estar aqui. Eu espero que você esteja conosco. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.